tanto do de cerâmica quanto do de acrílico. Só não vou explicar o inox, porque o inox foi um teste mais único, né? Que eu fiz lá com o pessoal do CAF. Pessoal do CAF, não. Do Coar. O Fernando foi, o pessoal do Coar, que foi na onde eu trabalhava, lá em São Paulo. Exatamente. Consequentemente, passando quarentena em Minas, né? Pra ver se isso tudo aí passa. Otávio, me conte. Otávio, tecnólogo em cafeicultura e barista. Isso aí. Conte um pouco de você. Como você começou? Como você... Rapaz, Porque você fez o curso e depois você foi virar, se tornou barista, não é isso? eu tornei barista em 2017. Foi no começo de 2017, janeiro de 2017 eu comecei. Fiz o curso em Uberlândia, na Mundo Café, junto com a Paulinha. Aí eu fiz o curso e, tipo, peguei uma paixão muito grande por café. Porém, eu já trabalhava com café especial. Eu comecei o meu curso de graduação em tecnologia em cafeicultura em 2016. Saí do ensino médio e já fui fazer faculdade. Na época, eu iria fazer faculdade de agronomia, porque aqui em Patrocínio a área agrícola é muito rica. Então, melhores chances da gente ter um bom emprego, né? Na área do ramo do agronegócio. E aí, em 2016, eu comecei a estudar, não conhecia absolutamente nada de café, nada, nada, nada. Conhecia o café o quê? É a nossa palha torrada que a gente encontra na gôndola de mercado normal, que a gente leva para casa, a mãe faz, todo aquele esquema. Eu fiz uma postagem ontem à noite do... lá do Rio de Janeiro, Léo, do Café ao Léo. Léo. E ele tem duas amostras, uma de café especial, uma de café comercial, olhadas no microscópio. Então, quem quiser dar uma Eu olhada vi que você postou. nos meus stories, tem lá ainda. Pode continuar. Sim, sim. Eu achei sensacional a ideia dele. Eu já tinha visto isso também, né? Já fizemos testes aqui sobre o café tradicional e o café especial. Aí o que acontece? Aí em 2016 eu ia fazer faculdade de agronomia. Fiz vestibular em 2015, enfim. Aquela coisa toda de pessoa que vai entrar um pré-vestibular. E aí minha mãe falou assim, olha, você quer fazer agronomia por quê? Eu falei assim, eu quero trabalhar com café. Ela, você sabia que aqui tem o curso de cafeicultura? Tipo, eu fiquei meio assim, né? Tem curso de cafeicultura aqui, fiz o vestibular, passei entre os 10 primeiros lugares, e aí eu fiz o curso, até hoje eu estou engajado no mundo do café. E aí, em 2016, eu comecei a fazer um estágio. Tá muito barulho? Não tô te ouvindo. Tá muito barulho, não? Não. Peraí, deixa eu fechar a porta que tá chovendo. Certo. Oi, Igor. Oi, Daiane. Pessoal, Pronto. nada, vamos saber fazer o colinho. Aí, voltamos. Polar. Aí, em 2016, eu comecei a fazer um estágio, trabalhando com suporte de denominação de origem, junto com a minha amiga que está aqui assistindo, a Adriana. E aí, eu comecei a trabalhar com café especial. Aí eu já tinha saído, não tinha nem um ano direito que eu estava dentro do mercado do café em geral, e de cara eu já entrei no café especial. E aí eu fui criando gosto, um gosto, assim, muito grande pelo café. Aí em 2017 eu fiz o curso e tudo mais. E aí eu comecei, em 2018, eu participei do meu primeiro campeonato regional de Brewers, que eu fui campeão regional de Brewers. Usei o método Chemex, que é assim, é o que a maioria dos baristas falam. Se você quer café que tenha bebida limpa, uma bebida limpa na sua xícara, tanto limpa quanto doce e agradável, Chemex, lógico. A gente consegue obter outros resultados, como doçura, corpo, acidez, em qualquer tipo de café. O Douglas, inclusive, ele participou comigo
no campeonato regional. Ele foi o meu coach. Foi muito bom. E aí, passei, participei do Campeonato Nacional de Brewers de 2018 também. Não obtive um resultado muito bom, mas é o que o Daniel Munari falou uma vez, semana passada. Ele disse assim que se você quer ser bom no que você faz, vai para os campeonatos. Se você quer competir, vai para os campeonatos. É isso que vai te ensinar. Porque você precisa viver o que o pessoal te pede, o que eles exigem. Então, se você tiver isso de experiência, é o que vai te levar para frente. Nada além disso vai ser tão essencial igual participação, que eu acho que é o essencial para todo barista. Que nem o Zito falou também, come flor, come tudo que você puder, prove. Prove porque você vai moldar o seu paladar. É isso que a gente precisa. Não te ouvi. Não, só tô concordando. Ah, beleza. E aí veio que em 2018, né, na feira, na Semana Internacional do Café, eu trabalhando lá, aí eu conheci o pessoal de Recife, que foi aonde eu conheci o Coar. Inclusive a Manu, nossa, foi uma mistura de gente que me apresentou o Coar, porque, primeiro, eu já estava encantado com um método brasileiro, não tão conhecido ainda, está numa feira internacional, aonde é a disseminação de um dos métodos mais queridos que a gente está tendo, principalmente em Recife, né? Tem lojas que vão fazer, por exemplo, São Paulo, alguém falou numa live, o Fernando, né? Falou que em São Paulo vai ter uma cafeteria que vai ser só de coar, que eu acho isso fenomenal, óbvio. E aí veio a criação também, né, de acrílico e o de inox, que eu experimentei os dois e foram sensacionais, assim, a bebida. Aí o que acontece? Aí em 2018 eu comprei o último core de cerâmica da feira toda. O último. E eu acho que na época era o que era desenhado à mão. Esse Porque, pra aqui. você ter ideia do. Isso, só que o meu é o 02. O meu é o O meu é 01. o O meu número 2. O meu é do primeiro dos primeiros. Aí o meu, eu consegui pegar o 2. Aí o que aconteceu? Na época, o Fernando virou pra mim, eu acho que eu conheci o Eudes na época também. Não lembro muito bem, mas eu acho que sim. Na época, o Fernando virou e falou assim: eu não tenho a base de madeira. Eu falei, não tem problema. Olha ele, eu só tenho a base de acrílico. Eu falei, dá essa daí mesmo. e a base de Sim. madeira E eu vou fazer uma breve observação sobre a base de madeira também, para quem tem esse suporte com a base de madeira. Aí, beleza. Foi tudo lindo, maravilhoso. Aí, em janeiro de 2019, surgiu um negócio lá, que o Fernando contou, da primeira Copa Coar. sim. Eu falei, que interessante. Já é um método que eu gosto. Já venho treinando, teoricamente, as minhas bebidas com o Coar, que eu fazia frequentemente. A gente fez projetos e tudo mais, que exigia cafés bacanas e tudo mais. E por incrível que pareça, o café do campeonato foi um café daqui da região do Cerrado Mineiro, que foi da Fazenda Rio Brilhante, do seu Inácio Carlos Urban, que era um café extremamente doce e que a questão era a acidez. Incrível. Foi um café muito gostoso mesmo. E o que acontece? Testei, testei. Vou falar a verdade que eu testei poucas vezes, porque a gente só tinha 250 gramas. Então, o que a gente tem que fazer? Minimizar a quantidade de erros que você vai fazer na sua extração. É isso. Minha primeira bebida. Obviamente, a primeira bebida que você vai fazer em um método que você não conhece é que você vai fazer o quê? Extrair o café, falar assim, o que essa bebida me dá e o que eu estou procurando. Que eu acho que é uma base para todo mundo que está entrando no café, tanto para quem entra e para quem já está, que é o que a gente fala. Treino, 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 treino. Mas no caso, quem tá entrando é experimentar. Experimenta todo tipo de café. Faz comparação de torra, porque um dos defeitos assim que é fácil de no mundo do café ser cometido
é a torra. A torra é um processamento, não digo importante, mas é essencial. Alguém que tenha um café torrado, bem torrado, da modalidade ideal, né? Claro. E aí eu participei do Coar, da Copa Coar. Aí, quando é fé, me falaram assim, você tá entre os semifinalistas. Eu fiz, gente, eu passei um negócio desse. Tinha chegado em São Paulo, nem morava lá ainda. Eu tinha chegado lá, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque foi tudo uma correria que só isso. A ida para São Paulo foi correria, a volta foi tudo correria. E aí eu fui passando de fase, até que eu cheguei na final, que ficaram as quatro pessoas festas, que foi eu, o Gnomo, teve um rapaz que eu não me lembro, e o Rafael, que foi o campeão da edição. E aí, tipo, eu fiquei tão encantado em ver todo mundo em prol de um método que tinha acabado de ser lançado, porque a disseminação, é o que eu falei, a disseminação foi muito rápida para ter logo, por exemplo, a feira foi em novembro, foi onde que eles fizeram as primeiras vendas do coar, 200 coars, eu acho. Aí foi a primeira venda que eles tiveram e logo... Oi? 150. Olha pra você ver, 150 coar, venderam todos dos 150, o meu foi os 150, o último que eu comprei. E tá aí... o número lá, né? 150. Vou anotar, claro. Aí o pessoal todo assim, sabe? Tipo, em prol de um método brasileiro. Porque eu acho que não existe nada melhor do que você usar a sua originalidade. É você ter as suas coisas originais. Você gostar do seu país é uma coisa bacana. É o que eu falo, por exemplo, café de origem. O que é um café de origem que a gente fala? É você saber quem produziu o café, quem torrou o café, você saber todo o processamento, você saber qual é a cultivar do seu café, que eu acho que é crucial para quem já é barista e para quem está aprendendo, é essencial a gente, nós que somos baristas, dar essa informação. Tem gente que vai entrar no mercado que é leigo. Para quem está começando, eu vou falar uma coisa para vocês. Café não é só café. Existe todo um processo, um envolvimento de pessoas que vão desde a da lavoura até o processar a colheita, processamento, torra, barista também. Então, quem está começando agora, café não é só café. Café é muito mais. Então, tem valor as cafeterias locais, as produções, Sim. as produções nacionais também. Pronto, já falei. É por isso que eu vejo. Eu tenho base como isso. Eu travei. Peraí. Estão me ouvindo? Ouvindo o tom. Pronto. Agora você está sem áudio. Você ficou sem áudio. Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Sem áudio. Me chama. Foi? Foi. Ah, beleza. E aí, enfim, aí eu fiquei em quarto lugar no Coar. Eu fiz uma declaração de amor pelo método, que foi assim, a coisa mais incrível, porque eu senti no dia. Fernando comentou sobre isso quarta-feira, disse que ficou emocionado e tudo mais.
É assim, é incrível minha paixão pelo método. Até então, eu não tive ainda a oportunidade de ir para Recife para conhecer o pessoal, a estrutura do CAF também, porque eu conheci todo mundo do CAF. Eu conheci todo mundo do CAF, conheci o Fernando, já conheci o Juscelino e ainda não fui para Recife. Eu preciso ir para Recife para conhecer os cafés também, as estruturas que tem aí de café, né? Acessibilidade para café especial. E hoje a gente vai falar sobre o coar, né? O método. Vamos fazer um café? Vamos? Bora? Hoje é o seguinte, sobre a questão de água, que é o assunto mais discutido até hoje, sobre essa questão de ferve ou não ferve. Não é errado você ferver a água. Por quê? A água, você vai perder temperatura assim que você desligar. Vamos supor que não é chaleira elétrica, porque chaleira elétrica chega por volta de uns 93 até 96 graus Celsius. É a hora que ela ferve, o ponto de ebulição dela chega, ela desliga para chaleiras automáticas. E isso faz com que você vai perder um pouco de temperatura a mais. E como o Zito explicou, escuta, hein? Como o Zito falou na live anterior, ele consegue servir o café dele de 93, 90, 93 graus, alguma coisa assim. Ele É come por aí. 92. Por aí. Eu deixo a minha água ferver absurdo, porque é o momento que eu desligo o meu gás, por exemplo, para quem vai fazer o café em casa e não tem os equipamentos necessários, eu desligo no ponto de ebulição dela, beleza. Escaldo o meu filtro, que é essencial, né, para todos os filtros. Eu acho que só tem um método que não escalda o filtro, que é a Kono. A Kono, ela não precisa escaldar o filtro. Kono, K-O-N-O. É um método japonês. É bem legal, muito bacana o método. E outra coisa que é essencial e primordial para uma extração de café, tanto para quem é leigo e para quem já é barista. Adivinha? Água filtrada ou mineral. Água filtrada. Se Camila estiver aí ouvindo, água filtrada. Por favor, Camila, vamos pegar uma água filtrada. E o seguinte, outra coisa que eu quero falar. Agora a gente tem os filtrinhos do Coar. Obrigado, Cauê, pelo patrocínio. Porque como eu não competi no Coar esse ano, porque eu estava em viagem, ele me deu o filtro dele. Mais que obrigação dele. Incentivei muito ele. E aqui a gente tem o filtro do Coar. Beleza. Porém, Otávio, eu não tenho o filtro do Coar. Se você tiver V60... Desculpa o meu V60 que é o 01. Se você tem um V60, 01 ou 02, maravilha. Vai arrebentar na extração de qualquer forma. Se você tiver o filtro número 2, você vai fazer uma dobra daqui desse ponto até nessa dobrinha. Você vai virar ele, se for o 02, tá? Como esse aqui não é o caso, é o 01, ele encaixa perfeito no coar. Claro. E também podemos usar o Melita. Por quê? Além de preço, óbvio, né, que esse aqui é mais em conta, você ter a facilidade. Por exemplo, eu estou aqui em patrocínio, a gente está em quarentena. Os filtros do Otávio estão acabando. Então eu vou ter que improvisar um filtro. Eu preciso ter café para eu tomar. Dobra, normal, como se você fizesse assim, como se fosse uma V60. Tá vendo? Sim. E ele encaixa perfeito. Você faz uma dobrinha assim e ele encaixa perfeito. Douglas, o Douglas está perguntando do Coar. O filtro do Coar é esse, ó. É esse aí que tem as ondulações. Ele tem essa abinha aqui igual o Melita. Isso. Aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Vai dobrar ele, como a Lid nos ensinou, e várias outras pessoas. Você vai deixar o angulamento dele na vertical. Aqui vai ficar na vertical. E você vai dobrar acima da risca. Tá vendo? Você dobra aqui bem mais pra frente. Porque aí, quando você for colocar no seu porta-filtro, ele vai encaixar direitinho.
Aí fica um arraso de café. O Vocês vão ver. eu filtro do Coar 02, só que é o 01. Certo. Você não tem V60 01? Acabou. Tá vendo? Mas eu vou usar. Esse daqui dá pra usar, tranquilo. Esse dá pra Sem usar. problema. Tá? Ô, mãe, acende a luz aqui da cozinha. Só um momento, gente, que a gente precisa de luz também, né? Beleza. O que a gente precisa? Que é essencial. Balança. Não tem uma balança de precisão, mas eu tenho uma V60. Ó, beleza. Não tenho balança, mas eu tenho o medidor da V60, que vai me auxiliar pra caramba. É isso aí. É essencial, viu? Ajuda bastante. Moer o seu café na hora. Eu uso esse aqui do Hamilton Beach. Não é tão preciso, porém eu consigo ter um café de boa qualidade na minha extração em casa. Normal. De boa. Vamos pesar o café. Qual é a sua? Seguinte. Então, no campeonato que eu usei um coar de cerâmica. Hoje eu estou usando um de acrílico. O que acontece? Cerâmica precisa ser esquentada, né? Então o senhor pode tratar de escaldar esse filtro pra caramba. Escalda, 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 escalda. Porque eu preciso que o meu método fique em temperatura que no filtro ele passe calor direto, a interferência do calor para passar para o café. Para minha percolação ser perfeita, entendeu? Então você vai conseguir obter um melhor resultado. Ai, peraí. Aí, na minha receita, eu usei 19,4 gramas para café. Que eu consegui fazer 1 para 19. Pessoal, 19,4 é porque ele estava competindo, mas usem 19. Isso. Tá? Podem usar 19 gramas. Pelo amor de Deus, não vai falar que não consegue fazer 19,4. Põe 19. Ó, o café que eu vou usar, ele é um padrão Cerrado Mineiro, da Fazenda Semente, daqui de Patrocínio mesmo. A Lid que me forneceu esse café, que inclusive é muito bom, a variedade é Obatã, que é uma variedade muito boa aqui, que ela tem seus perfis sensoriais mais puxado para o lado do chocolate. Claro que o que vai influenciar mais na minha extração é a torra. Entendeu? Porque a torra é um ponto crucial, né? Que eu tenho. Ó, eu vou moer aqui, vocês não reparam o barulho, tá? Era aí que eu tô. Foi o meu também, pra gente. Beleza. E olha, eu vou falar para vocês, gente. Para você ter um bom café em casa, para quem tá começando e para quem já é barista, não faça café, porque assim, ó, o pessoal tem uma mania. Eu tô passando uma receita base que eu faço de todos os testes para café do meu gosto, Ou seja, por exemplo, não vamos fazer o seguinte, eu vou usar 15 gramas, 1 para 10, vamos pôr, 1 para 10, que é a mais tradicional. Tá, mas você sabe qual é o seu café? 1 para 10, só para quem está entrando, começando agora. 1 para 10 é cada 1 grama de café, você usa 10 ml de água. Tá? Isso mesmo. Aí o que acontece? Você dá uma receita direta para uma pessoa, por exemplo, principalmente quem está à distância, baristas que trabalham direto com o público, com o cliente, é mais fácil de você, vamos dizer, não educar, mas de instigar a pessoa a fazer o seu próprio café. Eu trabalho com cliente, com o público, e não tem nada melhor do que um cliente seu virar e falar assim: pô, você estava certo mesmo, é muito melhor eu fazer um café que me agrada do que eu fazer um café que agradou X fulano. É muito melhor. Então, o que a gente vai fazer? Buscar café que agrada ao meu paladar. Eu sou o meu cliente. Pelo amor de Deus, a gente vai fazer o café do seu gosto, que é muito melhor. Você precisa se agradar. Ainda mais em quarentena. Se agrade ao máximo. Então, vamos moer o café? Beleza.
Bora. Moagem. Moagem, moagem, moagem. Otávio, qual moagem eu posso usar? É o que eu falei. Se você não tem um moinho preciso, que seja aquele da Hario manual, que ele é muito bom, aquele. Isso aí. Ótimo. Você precisa ter um moinho de qualquer forma, porque você, moendo o seu café na hora, é mais fácil dos seus compostos voláteis saírem diretamente quando entra em contato com a água. É muito mais fácil, porque se você já pegar um café oxidado, você não vai conseguir tirar maiores voláteis do seu café. Isso é estudo científico comprovado. Vamos pegar água para a gente escaldar, tá? Gente, olha, minha chaleira é super... Não tenho a minha outra chaleira, está em São Paulo, eu estou com essa daqui. Super tradicional. É história, né, meu filho? É história. É chaleira afetiva. Ah, super chique. É afetivo isso. Outra coisa que eu sempre indico por exemplo, escalda o seu filtro pelo menos 200 a 300 ml de água. Ah, mas para que isso tudo de água, Otávio? Porque eu quero tirar todo tipo de celulose, todo tipo de gosto possível do meu filtro. Eu quero sentir só o gosto do meu café. Eu tava conversando com. Como que chama? Nerd Coffee House. Ah, Túlio. Ele disse uma coisa bem interessante. Porra, eu vou pegar um puta de um café bom e vou ficar regulando para limpar o filtro, né? Para tirar todo o resíduo de celulose. Não, eu vou lavar. você lava o filtro. E sabe quem que me ensinou? Ah, O Douglas. o Douglas? Pronto. Foi. Ele me ensinou. E também, já que você usou o seu recipiente, por favor, enxague o seu recipiente. Pronto, já. Eu dei uma leve molhada aqui, né? Porque eu já esperava. Porque se não fosse eu para derramar, né? Não seria eu. Enfim, todo consertado. E aí entra em questão, outra questão, né? Mexer ou não mexer o meu café. São coisas assim. Quem tá entrando, quem tá começando agora, é legal você mexer sim. É legal. Ó, vamos lá. Tirou, pôs todo o seu cafezinho, moído em média. Gente, o meu não tá aparecendo no meu café, mas é para não cortar para vocês verem o que eu tô falando, tá? Mas vai dar para vocês verem eu fazer. Vou trazer mais para trás, acho que fica melhor, né? Hã? Eu vou trazer mais para trás aqui o meu estúdio aqui. O meu não tem como porque eu tô limitado. Tranquilo. Dá para eu fazer assim. Não, fica. Beleza. Ó, homogeneizou o pó, distribuiu o pó para ele ficar retinho, para você conseguir jogar melhor o seu pó. Melhor a sua água. E aí, vem a questão de timer. Por isso que eu tô usando relógio. Gente, eu não tô usando relógio na quarentena, tá? Só vou usar por causa do timer, tá? Porque a minha balança não é tão precisa. Então, eu preciso ter um timer. Então, a gente vai usar... Eu vou tirar meu relógio porque aí fica melhor de eu apertar o timer. A gente vai fazer uma pré-infusão de 1 minuto. E eu vou explicar o porquê do 1 minuto. Vamos lá? Vai! Quantos de água? A gente vai colocar 62 ml de água. Tá. Desculpa porque eu não falei. A gente vai colocar essa quantidade de 62 ml de água para que todo o meu pó fique umedecido. E o tempo é o que acontece. Isso, até depois a gente pode até falar mais sobre isso.
A questão é sobre a acidez. A acidez do café, ela concentra no maior tempo. Isso eu já fiz testes também, tá? Com o coar, dessa questão de tempo com acidez. E realmente é. Se você pegar e fazer normal, tirar o seu café, com 30 segundos você tirar o seu café, você vai conseguir fazer o seu café acidez, ácido. Depois, se você fizer uma concentração de... Quantos ml? Agora vocês vão colocar mais 100 ml de café. De água. E você faz Rotacionar. circular ou central? Circular. Aí você vem com uma espátulazinha ou colher, o que você tiver. Deixa eu pegar. Mete o seu café. Espera mais um minuto para você poder ter uma concentração de café já embaixo. E se você tiver um suporte além do encostado, assim, você uniformiza. Mexe ele, sabe? No seu caso não tem como. Cuidado. Não, vou tomar banho. E aí você vai jogar mais 100 ml de água no centro. Então você vai usar 19 gramas de 19 ou 20 para 270 de água, é isso? Isso. Para você conseguir obter um melhor resultado de bebida. E a questão dessa madeirinha que eu estava falando é que quando você comprar o seu coar, a primeira vez que você for usar, ele vai soltar gosto de... como é que chama? Gente, eu esqueci. Verniz. Verniz. Isso. Ele vai soltar verniz na sua bebida. Então, você vai tomar um café com gosto de verniz, que não é agradável para o nosso paladar. Claro que não. Eu não sei, o seu ainda continua passando? A gente conversou a semana passada e eu fiz o teste, até não comentei contigo, mas eu senti o gosto. Ficou... É nítido, é nítido. Por isso que eu tô falando, se você tiver uma base que não encoste a base de madeira, só o coar direto no recipiente é melhor. É melhor porque aí você consegue ter uma bebida mais limpa. Depois disso, eu fiz dentro do V60. Eu coloquei o coar dentro do V60. É mais prático. Só que eu não ia fazer isso agora, que não vai dar pra ver, não é? Ó, 3 minutos e 30 já passou. A gente pode tirar em 3 minutos e 40, tá? Tá. Foi. E aí, como toda a extração que você faz, você precisa mexê-la. Ou mexer ela com o palitinho que você tem. Palitinho, nossa, que feio. Palito não. O seu negócio, sua colher, sua espada. Ó, mexeu. E aí você vai servir, né, o café. É só uma observação. Na hora que eu tirei o suporte, que eu fui sentir o aroma, o que veio primeiro foi o do verniz. Foi o da madeira, tá? É muito nítido. Você consegue sentir. Ó, aí é o que eu falo. Ó. Juscelino já tá aí falando que ele vai mudar essa madeira. Bora mudar essa madeira, Juscelino. Sim, por favor. No meu caso, eu não tenho madeira, porque eu uso o normal, o tradicional que vem o de acrílico, a base de acrílico. Gente, o café é sempre uma boa ideia. Uma pergunta, que Sim? foi a Douglas que perguntou. Você faz um furo, quando você coloca o pó, você nivela ou você faz um furo central? Eu nivelo. Nivela, não faz furo. Isso, não. Porque assim, ó, porque dependendo da sua chaleira que você estiver usando, não no meu caso, que é uma chaleira grotesca, mineira mesmo, raiz.
Bom café, Nelson. Não, bom café para todo mundo. Não que seja... por que a gente nivela? Porque quando você jogar... vamos supor que a gente vai fazer uma pré-infusão de furo central. Sim. Aí não precisa, porque todo pó que você coloca, quando você joga água, ele vai fazer a turbulência dele por dentro. Até porque você joga com carinho. E também tem uma chaleira da Kalita que ela é tão boa, mas tão boa, que ela é muito boa, que você controla o fluxo dela de acordo com a sua mão. Por exemplo, você vai fazer o seu movimento. Eu não quero muita água. Até porque ela também não joga muita água. Porque se você jogar muita água, ela vira e cai toda a água. Mas a chaleira da Melita, que é a que eu tenho, que é a que eu uso, é sensacional. Também dá pra fazer o mesmo tipo de fluxo. O Grilou tá perguntando se eu já usei Lily Drip no coar. Já. Sim, usei Lily Drip no coar. Eu não fiz o teste no de acrílico, só fiz no de cerâmica. A bebida, ela... primeiro que eu nem falei. O que o coar me traz? Corpo, doçura e acidez. Aí, consequentemente, vem a finalização, porque isso vai ser do meu café e do barista que está fazendo. Nenhum café vai ser igual ao outro. Pode ser o mesmo café. Nenhum café vai ser igual ao outro se for pessoas diferentes fazendo. Eu e os meninos da onde eu trabalhei, na Coffee Sweet Coffee, a gente já fez vários testes. Vários testes. Na verdade, a gente fazia muitos testes. Tipo, a gente... no nosso tempo ocioso, a gente procurava mais testar as coisas, os perfis sensoriais, tanto os de café que chegava pra gente, quanto os cafés os métodos que a gente tinha. E nisso, a gente conseguiu obter o William, que tá com a minha anotação, né? Porque, olha pra você ver, a gente faz a anotação, descreve o negócio, o menino ficar com o trem. Vou cobrar. E aí, o Lily Drip, ele conseguiu trazer uma doçura maior do que o corpo. Claro que o café conta muito. Adivinha que café eu usei? Eu não sei, ele vai saber, o Grilô vai saber que café que é, porque foi o Colmeia. É uma edição da Fazenda do Fruto Mineiro, do pessoal lá do sul de Minas, de Natércia. É o meu café predileto. É o meu café predileto. É o Colmeia. E nisso, quando você se tem um produto de qualidade e de origem que você sabe quem é seu produtor, qual foi o tipo de processo, qual é a cultivar do seu café, você vai ter um conhecimento maior do seu café que você vai tomar. Tanto tomar, que no meu caso foi servir o café. Vários clientes compraram da gente o colmeia e falou assim, meu Deus, eu tô voltando aqui porque esse café é muito bom. E realmente, né, o café é muito bom. Colmeia honra o nome, Colmeia é um cafezão. Sim, sim. O Domiciano também é bom, viu? Se não me engano, é do mesmo produtor, Domiciano. Só que o Domiciano foi uma edição azeite, que era um café que não me agradou, porque ele tinha uma leve fermentação. Gosto de cafés frutados, mas não fermentados, porque um café fermentado você não consegue obter uma grande taxa de café no seu organismo, porque ele volta. Ele volta. Como Qual assim? café que você usou? Eu usei um Icatu amarelo e o Batã vermelho, do Sim, Baobá, daí de São Sebastião da Grama, sim. São Paulo. Altamogiana, né? Isso é legal. O negócio de voltar dos cafés fermentados te enjoa mais fácil. E aí você pega ranço, você pega ranço rápido do café. Por isso que não foi um café assim que me agradou, consegui trabalhar com ele, consegui. Porque nossa meta de barista você tem um café, você tem que fazer esse café ser bom. É mais que a sua, não obrigação, mas você tem que se agradar também. Mesmo com cafés que vai ser diferente. Uma, Desculpa? uma convidada... Opa! Seja bem-vinda. E aí,
o coar ele precisa me trazer essas características sensoriais de doçura, corpo e acidez. Por que a gente fez uma pré-infusão de 1 minuto? Porque nessa pré-infusão de 1 minuto, eu vou conseguir extrair mais acidez no meu café. E pessoas que gostam mais de acidez, eu não sei se você vai conseguir perceber, porque eu não sei o sensorial do seu café, eu não sei quem torrou. Você tende, cafés com acidez brilhante, ele vai ficar salivando na sua boca. Ele tem uma Ele vai acidez média. salivar. Tá, mesmo com 1 minuto de infusão, você não conseguiu ter acidez brilhante. Não. O meu eu já consegui. E olha que o meu café que eu tô usando, ele é um tipo chocolatão mesmo, região do Cerrado Mineiro. Nossa, é muito bom esse café. Mas esse daqui, ele é, ó, notas de pera, mel... Blend, né? Hã? Ele é um blend. Porque o blend consiste em 2 tipos de variedade. 2 tipos de cultivares em uma torra. E também tem o blend de torra, que aí já é outros casos. Que é os casos extremos. E o coar, pela praticidade, pela facilidade também dele, né? Tanto o de acrílico, principalmente o de acrílico, que é fácil de transportar. Você não tem tanto perigo de quebrar, né? É arriscado, claro, se você pegar o negócio e torcer, vai quebrar, óbvio. Mas se você tiver um cafezinho bom... 2 coisas aqui em casa que eu falo pro pessoal. Cuidado com a minha Chemex. Essa daí E cuidado com o meu... Sim. Então, o meu coar ficou em São Paulo, meu de cerâmica. Em breve devo buscá-lo. Aí eu trouxe o de acrílico para eu poder fazer, né? Para eu não ficar sem café. Porque eu gosto muito do coar, então óbvio que eu vou trazer o que eu mais gosto. Trouxe meu moinho e tudo mais. Mas na base de todo o seu café que você for fazer, em qualquer tipo de método, e especialmente o coar, conheça o café que você vai fazer. Procure sempre por grãos de qualidade. A preferência, você pode fazer um teste você mesmo, na sua casa, de 2 cafés, com as mesmas gramas, com o mesmo tanto de água, mesma receita, vamos dizer, um padrão seu. Usa grãos diferentes. Usa um blend e usa um single origin, que é o tradicional, que é uma variedade só, uma cultivar só. Uhum. Você vai ter uma opção muito maior por um café que seja de single origin. Não estou descartando que os blends são inferiores. Não. Claro que não. Mas você consegue ter você consegue modular melhor um single origin. Isso Eu vou Pode comprar, falar. eu vou comprar um coar de acrílico. Depois eu te falo que eu vou fazer o teste do mesmo grão no de acrílico e no... No de cerâmica. Isso. Você vai conseguir ter um resultado muito bacana nas duas. Porém, a minha preferência é de ser um coar de cerâmica, porque ele vai destacar mais a doçura, porque a temperatura influencia na minha bebida. E o de acrílico, ele perde a temperatura muito rápido. Então, você não consegue obter uma precisão maior de temperatura, entendeu? Sim. Aí, como a gente já tem a base fixa no do de acrílico, procure não deixar o seu café, a sua extração, ficar longe do seu recipiente, tá? Tenta fazer o máximo possível colado, Porque até a por Lidiane causa da temperatura. comentou quarta-feira, se você deixa distante, isso pode influenciar porque pode esfriar, né? Influencia. Já o de cerâmica é tranquilo. Uhum. Por quê? A temperatura que ele fica em infusão em cima no seu método, ela está sendo constante. Porque, por exemplo, eu deixei o meu café, a minha água chegar em 100%. Ponto de ebulição. Tá fervendo, o pau tá quebrando. Mas no momento que eu desligo, eu tô perdendo temperatura. A cada 1 minuto eu tô perdendo temperatura. E é gradual. Então, quanto mais eu demorar, tendência do café esfriar. E nisso, por isso que a gente faz um café, a gente leva em torno de 3 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, até 3 minutos e meio.
Aí vai da preferência da pessoa. Ah, Otávio, eu quero destacar um corpo maior no meu café. Você pode aumentar a quantidade de grama e ver o que vai te agradar melhor. Essa é a minha base para todo mundo. Faça um café que te agrade. Não conheço o café? Faz o café, experimenta, faz de novo. Ah, eu tenho só poucas gramas. Você vai ter que ser muito preciso para fazer isso. Mas faz um café que te agrade. Por exemplo, treina com outros cafés, que é mais prático. Vamos só recapitular a receita. 19 gramas de café, 19 gramas. de água. Isso. Coloca, você vai colocar 60 ml de água, vai deixar por 1 minuto. 60 ml de água. Você deixa ele cair. Oi? Vai deixar até 1 minuto. Isso, até 1 minuto. De pré-infusão. Certo. Por isso que a gente coloca 62 ml de água. E aí, deixando o seu café em pré-infusão, a gente vai colocar mais 100 ml em circulares. Metodologia circular. E depois, espera mais um pouquinho ele descer. Aí, quando você vê que ele começou a aparecer os grãos, joga mais 100 ml no centro. Outra coisa. Essa questão de deixar... o Grilô tá fazendo várias perguntas. Depois vamos ver aqui, recapitular o que ele tá perguntando. Não, algumas... Você acha que a base do coar de acrílico não encaixa na jarra da Hario? Aí eu não sei te falar, porque eu não tenho... base... A de acrílico... eu vou ser sincero, não testei, porque ou eu faço na caneca, ou eu faço na minha prensa, que isso aqui é uma prensa francesa, tá? Eu uso como jarra. Ou eu uso a minha decanter que eu tenho. Aí ela encaixa normal. Perfeito, Ela encaixa. Agora eu não sei se na da Hario encaixa. Isso aí teria que ser... Você não tem, né, o de cerâmica 2, né? Não, mas ele tá perguntando a de acrílico. Mas eu vou procurar saber isso daí. Eu acho que encaixa. Certinho. Danilo tá falando, encaixa sim. Eu acho que encaixa. Não, Danilo já tá afirmando aqui que encaixa. Então ótimo. Ele usa tranquilo. Beleza. Eu uso outras jarras. Eu também uso outros tipos de jarra. Porque a minha V60 não é a V60 normal. Eu tenho a Decan da V60. Eu não tenho o kit V60 bonitinho. Eu tive, até porque eu tenho isso daqui. Mas hoje em dia eu não tenho mais. Eu tenho só a Decanter mesmo. Tem mais alguma pergunta, alguma sugestão? Ele fala isso, eu estou olhando aqui, ele pergunta sobre esse encaixe da jarra, ele dá até sugestão, não sei se Fernando ou Juscelino estão aí, dão uma sugestão de sugestão de aumentar um pouco a base, tá? Alguém... Tem lugares que encaixam tranquilos. Por exemplo, a minha encaixa perfeitamente na minha prensa. É suave. Encaixa, tranquilo. Na minha outra decanter, que é aquela... Fox? Eu acho que é Fox que chama, né? Essas de química... a de madeira, ela encaixa exatamente justa. Ela é bem justa, tá? Mas eu acho que a angulação de acrílico não é tão boa. Não é tão boa, não. É menor. Entendi. Ela é bem menor. Douglas disse que vai fazer um café fermentado para você. Deixa eu ver aqui, quem mais tem algum comentário? Eu quero, hein, Douglas? Vamos todo mundo para o Porto para tomar um café lá com o Douglas. A angulação ele falou aqui, é a mesma? Desculpa?
a angulação da cerâmica e do acrílico é a mesma. Pelo que o A Fernando falou, angulação é a mesma. é a mesma, porém, a de acrílico, ela é um pouco longa. Ela é longa. A angulação Mas da ela é longa ou ela dá a impressão de ser longa porque por conta do material? ela é longa. Ela é. É, ela é maior em tamanho. Já o de cerâmica, não. Porque, na verdade, o meu de cerâmica, ele foi um dos primeiros, né, também. Primeiros, Sim. assim, tipo, na segunda leva foi um o último, né, que eu comprei. Que ele é um pouco largo. Ele não é assim, o meu. Ele é assim. Ele é aberto. Mas é é Você o parece- modelo dele mesmo, não é? É, É. sim. Ele, E o meu foi pintado à mão, também. ele é igual ao Que meu. foi uma das... O meu até a Lidiane comentou na quarta-feira que o meu, ele é pontudo. E os que vieram depois dessa leva, ele é mais arredondado aqui, ó. Mas dentro, Aham, coisa, dentro não muda. não Claro que muda. Porque a quantidade de ondas é a mesma. você pode ter uma pequena variação, porque isso aqui é feito à mão, né? É. Aí todo café não vai ser igual. É o que eu falei. É da questão de pode ser o mesmo café, com o mesmo método, mas sendo pessoas diferentes, vai ter resultados diferentes, sim. Alguém tem perguntas, porque nosso tempo já está encerrando. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Alguém Que tem horror. alguma pergunta, alguma sugestão, dúvida? A gente tá aí para resolver, hein, pessoal. Se não resolver agora, a gente faz outra live e resolve depois. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Já que estamos em quarentena. Desde que quase todas as lives eu tô colocando no IGTV, tá? Algumas lives, que nem quarta-feira, o Instagram me sacaneou e eu perdi a primeira live, que foi a com o Fernando, eu perdi ela inteirinha. A segunda live, Caramba. que foi o finalzinho com o Fernando, e depois entrou Lidiane, tá salva. E a última parte que eu fiquei que a gente estava conversando com Lidiane ainda, também não, o Instagram não salvou. Então, eu vou colocar Espero só que a a nossa metade. salve. Não, a primeira parte, Carol, saudades. com o Zito já tá salva, eu acho. Eu tô até aqui, eu tô falando com você no celular e tô olhando o computador aqui acompanhando, tá? Mas a primeira parte eu já vou dar uma olhada agora, se já tiver salva, eu já vou baixar ela. Ó, o Café de Quinta perguntou aqui, qual o objetivo da criação do Coar? O objetivo da criação do Coar é a originalidade, né? Não, na verdade, foi o Fernando Cavalcante, quando começou a trabalhar, quando começou a estudar sobre café, ele começou a sentir necessidade de buscar um método que agradasse a ele, a bebida que ele gostava. Porque ele fala que na casa dele ele só tinha, acho que o Melita e a Moca, se não me falha a memória. A Moca eu lembro, né? Isso mesmo. Ele começou a fazer testes. Um cara que criativo começou a fazer testes e começou. Ele gostava do Calita, né? E daí Mas não tinha para vender. ele pegou Calita, aqui não tinha para vender, ele pegou Calita, ele começou a misturar os métodos e chegou no Coar. E daí, assim, isso foi um ano de estudos, foi Fernando, depois Lidiane, foi dando Fernando e Felipe no começo, Fernando e Felipe Santiago, e Lidiane depois entrou na parte dos testes, diminuiu a quantidade de ondulação, porque aqui De ondulação. né? Tinha 22 ondas. Bem parecido com o filtro da Calita mesmo, para ser encaixado com o filtro da Calita. Olha lá, Fernando concordando. E daí eles chegaram nesse resultado. E isso aqui é uma das criações brasileiras que está aí. Eu brinquei que já cruzou os oceanos, porque já tem lá em Portugal. Não sei se Douglas, que está aí também, tem como. Douglas, você já tem aí? Ele já tem isso lá. Mas Denis, que mora em Lisboa, né? Fernando, me corrija que eu. Mas Acho que é isso mesmo, que vocês falaram nas lives. Já tem isso, e daí já foi para o Japão, né? E daí bebida
Ele fala, se você entrar no site do Coar, deixa eu ver quem foi que me perguntou aqui, Café de Quinta. Se você entrar no site do coar.com.br, Coar com K, você pode comprar e daí te fala lá o tipo de bebida. Eu até procurei aqui, ó, no Porto trabalha na Seven, coisas, certo? Isso. Eu acho que foi uma das coisas, uma das criações para cafés, assim, por ser originário brasileiro, que isso eu acho que é uma metodologia assim incrível, né? Por ser brasileiro e a gente fazer a coisa de origem, porque aqui no Brasil temos bons cafés, óbvio que sim. Até então nós somos o país que tem a melhor produção de café no mundo. É os nossos cafés. Os nossos cafés são bons. Ó, Tem cafés que chegam Fernando, 7G. se você estiver mandando algum método para lá, manda para o Douglas, tá? Douglas Condé. Douglas Condé. Isso, Ele, Condé. tá? Eu queria mostrar isso para o Café de Quinta que perguntou. Daí, se você entrar lá, tem toda a história e qual é a bebida. Ele fala que qual o tipo de bebida que ele pode te proporcionar. A bebida mais encorpada, ressaltando a doçura e uma acidez agradável. Tá? Tem. Porque você vai mudar a sua extração. Porque o café A gente tem Oi? isso, aí a gente volta. Mas eu lembrei, Douglas está falando aqui, Brasil é foda com café. E outro dia eu estava assistindo o stories dele, ele falando que um cara, acho que eu não lembro, um português, né, que brigou com ele lá, disse que ele não sabia nada de café. Eu estava assistindo sobre ele falando isso há umas 3 semanas atrás. Ele pode confirmar aí. Porque Ó, assim, pode falar. vai acabar? Se acabar, a gente volta. Tá. Porque a questão dos cafés brasileiros no mundo, tudo bem que tem outras origens, óbvio. Por exemplo, um café, uma origem que assim é muito interessante é os cafés da América Central, que são cafés assim extremamente exóticos. São cafés exóticos. Olha que legal, ele te ensinou a plantar um café, que não é tão simples assim, né? Você que está no seu polo, você que trabalhou na Barinas, né, Douglas? E trabalhou com o pessoal da Jitiboca também sabe como é que é uma produção de uma fazenda. Que é uma das coisas também que é muito interessante um barista conhecer é a produção de café. Como foi feito o café, como que ele foi colhido, como que ele foi plantado, em que época ele foi plantado, porque com o café aqui a gente existe um calendário que é o calendário fenológico, que isso traz todo tipo, por exemplo, como se fossem as nossas estações do ano. De X época, de X mês a X mês, a gente tem plantação de café. De outro mês até outro mês, adubação de solo. E aí, do outro mês a outro mês, adubação foliar. Tem tudo isso, sabe? A gente tem uma preocupação muito grande em ter cuidado com a planta do café. Mas Que é necessário.